estamos aqui na linha com o Wilson Silvestre. Bom dia, Silvestre. Seja bem-vindo aqui ao Programa Livre dessa sexta-feira, amigo, dia 20 de janeiro. Silvestre, antes de você começar a falar sobre sua coluna aqui, o seu comentário na coluna, eu te pergunto o seguinte: nós estamos apostando no caos do governo, porque eu justifico a minha pergunta dizendo o seguinte: ela está há 20 dias do governo Lula, certo? Qualquer declaração que o governo faça é um Deus nos acuda. Te digo o seguinte, por exemplo, a Marina cometeu uma bobagem de dizer que a gente tem 120 milhões de pessoas passando fome aqui no Brasil. Pô, é o fim do mundo. Todo mundo cai de pau matando, o diabo. O Lula exonerou aí agora 26, o Dino, no caso, né, da PRF e da Polícia Federal. Mais um caos, não, meu Deus do céu. Aí o Lula vai na Globo News, dá a declaração lá para a Natuza, dizendo que os militares que participaram do golpe serão punidos, seja general, seja soldado. Uma crise com os militares, meu Deus do céu. O que mais? Teve mais outra situação. A ministra lá dos povos indígenas, não sei o que e tal, proibiu extração de ouro na terra dos índios. Meu Deus do céu, vai quebrar a economia. Tá? Bom, o que nós estamos querendo? Você vê os editoriais, aí vem a parte do Xandão. Todo mundo condenando o Xandão, porque o Xandão está arrebentando com os meninos, tá? Porque o pessoal está lá passando fome, está passando sede, está sendo não sei o quê. Tá? Estão mais preocupados com a situação. E a nomenclatura. Porque chamar os caras de terrorista, é uma ofensa inominável. Tá? Os caras não são terroristas, tá? Tem que adequar a situação, não pode ser terrorista. O Alexandre Garcia, então, bate aqui todo dia dizendo isso aí, que os caras não são terroristas. Bom, legalmente, pela lei, não é terrorismo, porque não está previsto na lei essa rebelião por não, motivo... isso não tem nada a ver com terrorismo. Isso foi uma narrativa criada pelo PT. Sim. Terrorismo totalmente, os juristas, eu estou acompanhando os juristas. Não, inclusive o Cacai. Tá certo, mas é o seguinte, não pode ser enquadrado na lei, não pode ser enquadrado porque não está previsto em lei o que eles fizeram como manifestação política, tá certo? Então, não é, pela lei, não é enquadrado como terrorismo. Terrorismo é outra coisa na lei, certo? Agora, o fato não modifica o nome, tá? Porque é que negócio, acho que não sei quem que falar um negócio desse, se rosa fosse chamada de pedra, ela seria chamada de pedra, mesmo assim exalaria o perfume. O nome não importa, tá? Então, o que eu estou colocando para você é o seguinte: nós estamos apostando no caos, tá? Porque tudo que foi feito nesses 20 dias, tá? Já era a bolsa cai, bolsa sobe. A Toyota mandou não sei, vai embora do Brasil. Mas, foi agora, no governo Lula. A Americana teve um rombo, foi agora no governo Lula. Tá? O Facebook... 43 bilhões. Tá, e aconteceu agora, foi ela, né? E foi no governo do Lula. Tá? Então, tudo que não presta nesses 20 dias foi tudo no governo do Lula. Né? Como é que você explica esse caos nosso aí, ou é a hipocrisia da mídia, principalmente, né? Em relação a tudo que está acontecendo? Bom dia, Santana, olá, ouvintes. Bom, é um negócio complicado, mas eu vou tentar resumir o máximo possível. É o seguinte, o que tem acontecido é que tem uma ala dentro do próprio PT que alimenta esse, digamos assim, está alimentando aí um determinado ódio em relação, vem com gosto de vingança em relação ao que ocorreu com o afastamento da Dilma, com a prisão do Lula, com a corrupção do PT, que é inegável, embora o PT insista em não dizer que houve corrupção ou ignore, houve corrupção sim, uma coisa no mundo todo, não adianta tentar passar pano nisso, porque não adianta. Isso, a sociedade brasileira continua dividida,
as pessoas mais esclarecidas estão contra o PT, não é bolsonarismo, não tem, esquece esse negócio de Bolsonaro, já é passado, não é isso. O antipetismo continua extremamente forte dentro da sociedade brasileira. E o PT, ao invés de tentar conciliar as coisas, atacando mais gasolina, vem, por exemplo, agora o principal aliado, o MDB, está ameaçando uma rebeldia aí, porque a ala radical do PT, com gosto de sangue na boca, está vindo aí para poder, está querendo rever o processo da Dilma e colar na testa do Michel Temer, que foi um golpe, que derrubou e tudo. O MDB já ameaçou, falou, não, os deputados falaram, bom, se continuar desse jeito, a hora que chegar uma votação aqui dentro, nós vamos obstruir, vamos fazer tudo para poder derrotar. Por sua vez, o União Brasil está o tempo todo sendo hostilizado, principalmente a ministra do Turismo. Aí, para complicar, o Alcolumbre indica o ministro da Integração Regional, os deputados não aceitam. Então, o Lula está vivendo o pior momento. Ele achava que, tá beleza, estou eleito, todo mundo vai bater palma. Não vai. Ele precisa de mais de 100 votos para poder, pelo menos, iniciar um projeto dentro da Câmara. Tem equilibrado no Senado, mas dentro da Câmara não tem jeito. Ele precisa de 100 votos e ele não está conseguindo esses votos. Ainda vem os aliados dele, o PT, ainda vem o PT ainda, taca mais gasolina em cima. Aí o Lula vem dar declaração insinuando que tem que tirar a autonomia do Banco Central. Não tem, ele não tem autoridade mais para isso, não dá. Mesmo que ele queira, não tem jeito. O cara foi eleito, vai continuar os 2 anos aí. Ele pode até mudar lá na frente, mas agora é impossível. É claro que o mercado, é claro que o investidor internacional vai falar, pô, mas que diabo de país é esse? Como é que eu vou investir num país desse? Aí dólar sobe, bolsa cai, não tem jeito, porque o cara tira o dinheiro, ele não vai pôr dinheiro num lugar onde ele é inseguro. Ninguém faz isso. Aí vem a Marina, faz uma declaração mais burra do mundo, ela não soube explicar. Ela não está totalmente errada. Existe um estudo que mostra no Brasil, se não tiver políticas públicas, ela não soube explicar isso. É um relatório que mostra o seguinte: se não tiver políticas públicas adequadas, nós caminhamos para ter 120 milhões de brasileiros não é passando fome, na linha da pobreza. O país está empobrecendo. É porque o povo não tem cultura, não sabe explicar as coisas, fala bobagem, acha que hoje fala uma besteira lá. O Lula, ele mesmo confessou várias vezes que mentia, chutava números lá e ficava por isso mesmo. Agora não, amigo. Agora tem rede social, agora tem outras plataformas. Aí os jornais têm que correr em cima. Os jornais, para não ficarem a reboque da sociedade, eles têm que mostrar que eles são independentes. Você lê o editorial do Globo hoje, pau em cima do Lula. Você vê os editoriais dos principais jornais, pau. Mas está certo, a imprensa é para isso. Não dá para... Aquela imprensa engajada não existe. Ou passa a ser realmente verdadeira, ou simplesmente vai sucumbir. Não tem como. Por mais esforço que o PT queira fazer, as regras mudaram. As regras mudaram. O PT tem que entender isso. E não tem condição nenhuma do Lula governar se ele não encostar a barriga no balcão e começar a negociar. O resumo da obra é essa. Então, não é que está o caos. O próprio PT achou que ia chegar mandando, pisando no pescoço de todo mundo. O Dino, se ele não recuar, ele vai acabar caindo. O Alexandre de Moraes já está desesperado, não sabe como é que ele sai. Porque colaram nele, está colado nele que ele é um ditador, a ditadura do judiciário. Não adianta.
por mais esforço que faça, não adianta. Isso está cristalizado. E essa bobagem da narrativa da esquerda, chamar de terrorista, e esses idiotas desses jornalistas ficar repetindo isso, não vai dar certo, não dá certo, vai acirrar mais. Gente, leia os principais articulistas do país, que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Tá, não é uma mas questão, eu não sou engajado, eu não morro de amores pelo PT e nem nunca passou longe de morrer de amores pelo Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, num primeiro momento, foi o que tinha, a sociedade brasileira tinha para canalizar o sentimento antipetista para parar a corrupção. Você imagina o que ia virar esse país com um Congresso venal. Não mudou nada. Agora não. Não mudou nada. Não mudou nada, Silvestre, porque vê o seguinte, a eleição do Bolsonaro foi antipetismo e agora a eleição do Lula foi antibolsonarismo. Tá? Então a gente ficou na mesma, desculpe os nossos ouvidos, na mesma merda. A gente trocou 6 por meia dúzia, tá? Porque a gente elegeu o Bolsonaro querendo tirar a corrupção do governo petista, que houve realmente, tá? Aí optamos pelo Bolsonaro. O Bolsonaro fez uma senhora cagada no governo todo, tá? Salvo algumas coisinhas que não foi ele. A gente aí tem destaque aí para as ações do Tarcísio, tanto que ele ganhou muito mais pelas ações que ele fez porque outra coisa, ganhar em São Paulo, sem ser paulista, tá? Você nunca teve quase, sem conhecer lá nem a Ipiranga com a Avenida São João, e derrubar os caras de lá, de dentro, o cara é bom, tá? Independente do apoio do Bolsonaro. Tá? Então você vê o seguinte, então raras coisas que o governo Bolsonaro fez, e aí começou essa situação do antibolsonarismo, tá? Porque foi uma marcha silenciosa também, porque os Bolsonaro botaram o bloco na rua e gozavam. Cadê o pessoal do PT? Cadê a esquerda que não fala nada? Meia dúzia de 3 ou 4 só. E, de repente, viraram o jogo. Né? E aí, quando virou o jogo, os caras não aceitaram. Tá? Porque o próprio Bolsonaro falou, como é que a gente levava aí a motociata aí com não sei quantos mil pessoas, não sei o quê, tudo quanto é lugar, beijava e abraço. Aquilo que você falou. Enquanto está no poder, todo mundo bajula. Caiu em desgraça, amigo. Um abraço. Tá? Então, quando foi colocado, por exemplo, em 2018 para 2019, quando foi anunciado o ministério do Bolsonaro, aí colocaram lá o Paulo Guedes. Paulo Guedes é a supra-sumo do gênio. 10 ministérios para ele, que ele comanda tudo e deixa o barco correr, que foi o que o Bolsonaro falou, economia, não quero nem saber, dá na mão do Paulo Guedes, que é bala no peito e ele vai. Justiça, Moro. Bota no peito e o Moro... Mas eu não entendo de economia, eu tenho que passar para quem vai entender. Sim, mas você vê o seguinte, o grande erro que foi colocado é juntar, por exemplo, pega o Silvestre, tá? O Silvestre que está fazendo, que eu vou falar agora, tá? O Silvestre vai ser responsável pelo hoje, pela redação, pela edição, pelo isso, não sei o quê, bererê e barará. Te dá 10 cargos, 20 coisas dentro da organização do hoje, você não dá conta, amigo. Uma coisa você vai calcular de cá, porque não dá tempo de você olhar ao mesmo tempo tudo. Tá? Silvestre, você é responsável pelo jornal. Ok. Silvestre, você vai ser responsável pelo streaming. Beleza. Silvestre, você vai ser responsável pelas redes sociais. Ok. Mas bota tudo nos teus peitos para você fazer ao mesmo tempo, não tem como dar certo, Silvestre. E foi colocado o Paulo Guedes. Eu acho que ele passou 4 anos lá e não conheceu todo mundo que era dos 5 ou 6 ministérios dele. Tá? Porque você não pode decidir tudo. O cara não pode planejar e executar igual como o pessoal está falando do Alexandre. Tá? Você julga, condena e tal, tu um cara só. Isso não dá certo. Ninguém falou nada. Você tem uma ideia? Os caras que ele mandou prender, os advogados não tinham acesso ao inquérito, nem sabia que tipo de inquérito. Ele mandou prender simplesmente, não tinha processo. Foi estado de flagrância, cara. Mas aí é que negócio. O judiciário nosso também é contaminado pra caramba. A gente viu aí que o próprio senhor Nilson falou também e acertou. Tá? Não tem como enquadrar. Tá? Mas o estado de flagrância é que negócio. Tem um leque de coisas que você pode e não pode. Um vai por aproximação, o outro vai por não sei o que e tal. Beleza, isso aí é que negócio. Habilidade de advogado. O advogado que é safo, tira. Quem não tem advogado, fica. É o que está acontecendo. Quem teve advogado bom e teve dinheiro para pagar,
já está se livrando. Quem não tem, amigo, vai ficar lá. Tem acho que 340 ainda que estão na berlinda lá no Chilindró. Então, Silvestre, eu não vi aí em 2018, 2019, me corrija se eu estivesse errado, as besteiras que o Bolsonaro fez ou cometeu no governo, essa reação toda, tá? Então, falou uma opção de besteira. Não, mas o cara é louco, é assim mesmo, tal, deixa para lá. O babaca lá do filho dele lá, botava umas porcaria na rede social, nego, o Carluxo é maluquinho, tá? Menino doidinho, não sei o que e tal. Bom, agora, nesses 20 dias do governo Lula, toda a desgraça do Brasil está em cima dele. Tá? Então, você já tinha antecipado isso. Ele não vai ter 4 anos fáceis. Isso é fato. Agora, querer imputar em 20 dias todas as mazelas que foram colocadas, tá? O Lula agora entrou em conflito com a CNBB por causa do aborto. Porra. Os generais agora estão pau da vida porque o cara falou: vou pegar geral, vou passar o rodo. Os caras que estão fazendo beicinho, porra, não foram coniventes? Se a coisa tivesse dado certo, não estava todo mundo pulando aí de alegria? Não deu. Deu ruim, Silvestre. A coisa deu ruim, entendeu? Então, agora você, que foi o que a Lucimar falou ontem, perdeu, volta para casa, lambe as feridas, chora, tal, disputa daqui a 4 anos. E deixa o PT fazer o que bem entender. Não, assim, não é questão. Não concordo. Não, mas peraí, você tem. Não concordo com isso. Não você tem. Não, mas peraí. Você teve o governo do Collor, você teve o governo do Fernando Henrique, você teve o próprio governo do Lula, você teve o governo aí do Bolsonaro, tá? Teve o governo do Temer. Você tem um congresso para isso, pô, tá? Agora, que negócio, eu não vou fazer greve aqui, vou botar o bloco na rua, que eu quero tirar o Pablo, pô. Não gosto do Pablo, e aí? Isso é certo? Tá? Então, a ideia que a gente está colocando, você se manifestar democraticamente é uma coisa. No caso do Bolsonaro. Mas o que, Santana, a discussão hoje é o seguinte: o que é manifestar democraticamente? O Dino está preparando aí, junto lá com os petistas, com gosto de sangue na boca, regras dentro da Procuradoria para preservar a democracia. Que tipo de manifestação? Andando igual procissão atrás do andor? Ou quebrando tudo? Fazer barulho, não pode. Ou quebrando tudo? Qualquer são as regras. Quando os professores. Limitar manifestação está na Constituição. Eu quero ver esse povo mudar isso lá. Se eles têm coragem de mudar isso lá dentro do Congresso. Porque o Congresso está sob pressão, meu chapa. Silvestre, por mais que tenha aderido aí ao governo Lula, o Congresso está sob pressão na base. Ou você acha que um Congresso conservador como esse não está conversando com as bases dele, que é conservadora, que está dividido o país? Não, claro, isso aí claro que está, claro. Silvestre. Agora, veja o seguinte, enquanto você estava ali, a tia do Zap, jogando dominó, baralho, não sei o quê, nos quartéis ali, em frente aos quartéis, e pedindo, rezando lá para pneu, não sei o que e tal, tudo bem, estava tranquilo, tá? Você estava todo mundo sabendo prevendo que ia acontecer, tal, pedindo às Forças Armadas para intervir, tal, mas a manifestação até ali estava tranquila, não tinha nenhuma desordem, não tinha balbúrdia, tá? O que aconteceu? Depois quando no segundo turno ele ganhou, aí começou o lance que foi o Estado que começou isso, através da PRF e alguns membros aí da Polícia Federal e tal, então o negócio desandou, tá? E aí desandou legal. Porque, por enquanto, desde que do primeiro turno lá, que o pessoal começou a acampar, ficou legal. Você não via nada, não teve nenhuma alteração. É direito de se manifestar? Tá, beleza, até aí tudo bem, tá? Bom, a única coisa que eu acho interessante é o seguinte, foi a conivência do Exército, de modo geral, deixar na porta do quartel. Que isso aí nunca tem, como o Lula diz, nunca na história desse país aconteceu isso. Tá? O MST nunca vai ficar acampado lá na porta do quartel e o pessoal passando a mão. Beleza, basta manifestação. O que você está colocando, que eu acho que isso que eu estou entendendo, é o seguinte: você tem que ter limites, tá? Limites para você se manifestar. Então, vou me manifestar o seguinte: vou pegar meia dúzia de idiota aqui, vou chegar aqui na BR, vamos falar o seguinte: vamos cercar a BR aqui, tudo quanto é carro a gente vai quebrar e vamos para a prefeitura e depredar o prédio.
estou manifestando, não estou querendo. Aquele negócio é meu direito de manifestação? Não Não, é. Aí não é. isso é vandalismo, Exatamente. E está previsto. E está previsto. destruição de propriedade privada, cerceamento do direito de ir e vir do cidadão, Exatamente. obstrução de vias públicas, aí é outra coisa. Exatamente. E não é terrorismo, não. É isso que está sendo não colocado. Não. Tá? É isso que está sendo colocado. Tá? Agora. Isso não é terrorismo. Não, ainda não. Isso é vandalismo. Agora, a motivação política, que é nessa lei 13.000 não sei quanto aí que o cara fala, que não está previsto nisso. Você tem a lei de terrorismo por genocídio, por não sei o quê, uma opção de coisa lá. E essa parte política não foi colocada. Não, já tem maluco aí pedindo prisão perpétua para esse pessoal. Mas que coisa mais absurda. Mas vê o seguinte... Do mesmo jeito que tem o maluco lá do candidato aqui, que é o Hugo, né? Como é que é? Que foi candidato a governador? Que é aqui de Luzia. Que é candidato a governador. Não sei se é o... Do Distrito Federal? Não, daqui de Goiás, que foi líder do governo aí, colado com o Bolsonaro, o Vitor Hugo. Vitor Hugo, pedindo anistia geral e restrita para todo mundo, tá? Para acabar com isso e tal. Bom, o que está sendo colocado, Silvestre, é o seguinte: cada maluco no seu galho, tá? E a gente está desde quase um ano e meio atrás, você vem falando isso, tá? A gente está cada vez mais paranoico nesse país. Então, pacificar daqui para frente não vai mais. Eu acho que não tem como, porque vai sempre ficar essa brasa, tá? Essa brasinha aí, pode ser que não fique o fogaréu. Ontem eu estava até brincando com o Marcelo. O Marcelo estava dizendo, tem jeito de dar certo? Eu falei, vai, no final vai dar tudo certo, como diz o Juarez. O Juarez disse, no final tudo dá certo. Não deu certo até agora porque ele não chegou no final. Então, voltando agora para a sua coluna, tá? Depois dessas considerações todas aí do final do dia, você diz que sem maioria no Congresso, Lula tenta segurar os votos do MDB e é o que sobra para ele, certo? Porque esses dois partidos estão se rebelando. Bom, deixa eu contar. O Lula, ele começa agora, dia 1º de fevereiro, efetivamente começa a legislatura. A nova legislatura para os próximos 4 anos. Essa nova legislatura está trazendo aí uma média de, vamos chutar aqui por alto, 50% de caras novas dentro do Congresso. Tanto no Senado, o Senado tem uma imensa maioria conservadora, que é do PL, embora a recondução do Rodrigo Pacheco está garantida, ele vai ser realmente o Marinho e o Girão. O Girão está só marcando presença. Não vai ter condições de derrotar o Rodrigo Pacheco. Então, o Rodrigo Pacheco, pelo menos essa tranquilidade, o Lula vai ter. Agora, em relação ao Lira, o Lira é o favorito, disparadamente. O PT foi recomendado, o Lula pediu, pelo amor de Deus, não inventar nenhuma candidatura, porque comprar briga nessa altura do campeonato com Arthur Lira é a maior fria que o governo vai entrar. Então, o Lula está cuidando das coisas de pano quente, porque ele não tem maioria na Câmara. Não tem. Ele precisa, no mínimo, de 100 votos. No mínimo. E está difícil. Aí vem os radicais do PT levantando lá para capitaneada aí pela Janja, Flávio Dino, esses radicais aí em volta do Lula, qual que é o outro? Tem mais 2, são 4. Esses 4 são muito influentes junto ao Lula, estão querendo revisar o processo da Dilma para cravar na testa do Michel Temer que ele foi um golpista. Rapaz, o trem foi a mesma coisa de mexer numa caixa de marimbondo. Mas sempre tem saiu ferroada por quando foi lá, do MDB se rebelou. Claro, pô.
Claro, o PT está querendo desmoralizar um processo que foi feito dentro do Congresso do que ele mais precisa. Foi o Congresso que fez isso, com respaldo, inclusive, de um aliado do próprio PT, que foi o Lewandowski. Então, amigo, não tem. Os caras ficam caçando chifre em cabeça de égua, como diria na minha cidade. Não tem jeito. Aí, o que aconteceu? O MDB falou, não, aí já começou nas redes sociais aí, falou, não, é o maior erro se fizer isso. Aí os deputados do MDB falaram, espera aí, principalmente capitaneado pelo pessoal de São Paulo, falou, não, espera aí, devagar com andor. Se for desse jeito, nós vamos... tudo que cair aqui no plenário, a gente não vai seguir a regra. Não vai seguir o combinado. Aí o Lula entrou em parafuso. Por sua vez, o Democrata, desculpe, o União Brasil, o PT está hostilizando a Vaguinho, lá do Rio de Janeiro, que é a ministra de Turismo. E está enrolada, né? Mas aí que é uma escolha lá na frente. Aí estão hostilizando ela, isolando ela dentro do ministério. O grupo dela não está gostando. O Lula precisa salvar o pescoço do Freixo lá no Rio de Janeiro. Mas se continuar desse jeito, a encrenca vai só ampliar. E mais. Para complicar, o Valdez, o ministro de Integração Nacional, Regional, Valdez Góes, foi indicado pelo Alcolumbre. A bancada não aceita a liderança dele. A Câmara diz que não tem nenhuma afinidade com ele, não conhece ele, nem nada, quer trocar ele por um indicado da bancada do União Brasil da Câmara. Aí tá uma encrenca danada e vão obstruir. Vai ter uma reunião agora, dia 27. Eu ontem falei rapidamente com o Bivar, vai ter uma reunião. Eles estão apertando o pescoço do Bivar para ter essa reunião dia 27 para decidir isso. Então tem essa parte da encrenca. E mais do que isso. Por que ele vai precisar do Caiado e do cara lá de Mato Grosso? Porque os governadores, são 4 governadores do União Brasil. Só quem tem controle, que pode controlar qualquer um desses deputados federais, são os governadores. Porque o cara lá no estado dele, ele precisa do governo, o repasse, só as emendas parlamentares dele não resolve o problema lá do município. Então, aí os governadores, o Lula vai ter que procurar esses governadores, não tem jeito de entrar no circuito. E a liderança mais forte desses governadores é a Ronaldo Caiado. Que é o vice-presidente do União Brasil. Além de vice-presidente, ele é o mais influente dentro do União Brasil. A ACM Neto morreu? Depois da derrota, desapareceu. Mas ele está com uns toró de partite aí no União Brasil, nos bastidores. Mas a interlocução maior mesmo é com o Ronaldo Caiado. Porque os outros governos, dos 4 governadores mais importantes do Democrata, voltando ao passado, do União Brasil, é exatamente o Ronaldo Caiado, que é o estado mais importante dos 4, dos quais o partido tem os governadores. E essas bancadas, sem elas, desequilibra totalmente a força do Lula dentro do Congresso, principalmente na Câmara. Que esses votos são conservadores mesmo. É isso, Carlos Santana. Bom, sigamos. Deixa eu pular um negócio aqui, direto aqui para o nosso cercadinho. Quer dizer que a Evelônia está com tudo e não está prosa ainda? Não caiu, não? Está caindo para cima? Tá, inclusive ela será nossa entrevistada. Eu fiquei de conversar com você, nós estamos conversando aqui no ar, mas provavelmente na terça-feira ela seja nossa entrevistada. Beleza, então. Claro.
ela é candidatíssima, pré-candidatíssima a prefeita de Valparaíso. E tem muitas surpresas que, pelo andar da carruagem, que pode acontecer nesses próximos ano e meio que antecede a eleição. Tá legal. Bom, então vamos deixar tudo isso para terça-feira. Agora me diz o seguinte, tá? Como é que tá o Carlinho do Mangão com o DF? Tá? Meio com a Celina já tá legal? O Carlinho do Mangão, ele é... Eu costumo dizer que o Carlinho do Mangão é como se fosse o Novo Gama, fosse a extensão do Distrito Federal, porque ele tem canal livre aí com muita gente. Ontem mesmo ele conversou com o secretário de esporte e deputado distrital, esqueci o nome dele, o Negreiros não é... Já Negreiros? Não. Esqueci o nome. Tá na coluna e eu esqueci. Bom, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que o Carlinhos do Mangão, ele tem uma boa interlocução. Não é o Júlio César Ribeiro? Júlio César Ribeiro? É o Júlio César Ribeiro do Republicano. Ele é republicano. Então ele tem uma boa relação com esse pessoal. Inclusive o Júlio César, que eu nem sabia disso, o Júlio César ajudou com emendas para o Novo Gama. Eu não sei como ele fez isso, mas intermediou a ajuda aí para o Carlinhos do Mangão. Pouca, mas tem ajudado. Então o Carlinhos tem bom trânsito nesse sentido. Agora, ainda sobre o Carlinhos, uma informação que eu não coloquei na coluna, ele reuniu o secretariado ontem e pediu um balanço. Nesses 2 dias ele tem reunido com o secretariado, pediu um balanço aí de cada secretaria do que foi feito, para ele traçar metas para esses próximos, agora do próximo ano, que antecede o ano eleitoral, né? E ele está cobrando da turma dele. E não será surpresa se daqui até meados do segundo semestre ele trocar uns 4 ou 5 secretários. O Carlinhos, ele é pragmático pra caramba. Assim. Parece que os caras não andou... Tem muita gente lá que não está correspondendo às expectativas dele. Ele não me revelou quem, mas eu imagino que ele vai dar uma mexida boa no secretariado. Afinal de contas, ele tem que disputar a reeleição, né? É claro, né? Bom, para finalizar aqui agora a tua participação, 32 minutos já, essa nomeação do Eliseu Tavares como desembargador do TJ agradou o pessoal? Olha, eu não busquei muita informação, não. É claro que todo governador tende governador e presidente da República, que indica para as cortes superiores, né, no caso aí da segunda instância, o desembargador segunda instância da Justiça, ele tende a indicar pessoas não só com notório saber jurídico, mas, acima de tudo, que tem uma certa identificação com eles, né? Ele foi o primeiro da claro lista. Que houve reação negativa, claro. Mas ele foi o primeiro da lista, né? Ele foi o primeiro da lista. Como é que é? Ele foi o primeiro da lista tríplice. Ele seguiu o rito, mas o Caiado o Caiado pode ter todos os defeitos do mundo, mas só tem uma coisa: o Caiado é extremamente legalista. Ele não sai nada fora dos ritos das 4 linhas. Das 4 linhas estadual. Ele é muito disciplinado. Muita gente, talvez, político aí, não gosta do Caiado por conta disso. Além de ser legalista, ele não faz concessão de nada. Sabe, o Caiado não faz nenhuma concessão que não seja legal e dentro dos ritos democráticos e de pluralidade republicana. Ele não faz. Haja visto que o governo dele
você não veio falar em corrupção, neguinho, falou, acabou. Por exemplo, ele recuou agora, ele tinha feito uma licitação para homenagear aquelas homenagens que fazem pública, Assembleia, diploma não sei de quê, mérito em Anguera, aquelas comendas que são distribuídas a pessoas da sociedade que se destacam. Aí tinha lá a Gracinha Caiada, a filha dele, uns parentes. Tirou tudo. Aí ele falou, não, tudo bem, já são homenageados, são meus parentes, tira fora. Os puxa-saco vai fazer média, né? Ele tirou todo mundo. Limpou, recuou. E já estava lá, o trem já estava andando. E quando ele viu, ele falou, não, espera aí. Vocês estão doidos. Não, porque o Caiado, ele evita o máximo de gente ficar colando no pé dele, ou a imprensa dizer que ele foi arbitrário, ele cometeu uma injustiça com alguém, nada, zero. Acho que é por isso que ele sofreu, quase teve um infarto aí. Só para finalizar agora, nego, fala aí sobre o Jefferson Rodrigues, que tomou mesmo um republicano. E aí, como é que fica o nosso amigo? Não é que ele tomou. É o seguinte, depois daquele desastre do Republicanos conduzido pelo João Campos, que rachou o Republicano, Rogério Cruz foi apoiar conversei com o Rogério Cruz anteontem, com o prefeito de Goiânia. Depois daquele desastre, o Max Pereira, que é o manda-chuva do Republicanos Nacional, falou para o João Campos, eu tenho um compromisso com você até fevereiro. Encerrou seu mandato, o comando do partido vai para outra pessoa. E o Max Pereira é pragmático. Então, ele já mudou. O Jefferson, que é o deputado federal do Partido Republicano em Goiás, é óbvio, passou para ele. E aí o Rogério, o grupo do Rogério abespinhou, porque aí o Jefferson ficaria com muito poder. Aí o que fez? Não, tudo bem. Então você fica com o diretório metropolitano, que é muito importante. O diretório metropolitano abrange, além da capital, a Grande Goiânia. Então, republicanos da Grande Goiânia e a capital está sobre o comando de Rogério Cruz, o prefeito, que é candidato à reeleição. Então, ele não teria condições de comandar o partido estadual, porque uma das recomendações do Marco Pereira é o seguinte: eu quero ampliar a base, eu quero fazer o máximo de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Então, assim, o republicano vem com toda a força. Por quê? Porque em 2026 é bem provável que o republicano tenha candidato a governador em Goiás. É isso. Ok, amiguinho. Então, bom final de semana para você. Até segunda-feira, se Deus quiser. E um abraço aí para a Adriana. Vai. Falou. Fui. Tchau, tchau. São 8 horas e 55 minutos. 8h55. E acabamos de bater um papo com o Wilson Silvestre por telefone, diretamente de Goiânia. Vamos fechando aqui nossos canais